Fala aí, nação São Paulina ligada aqui no canal. Estamos de volta com mais um vídeo, com as últimas notícias do tricolor do Morumbi para você de casa. São Paulo, perto de anunciar seu quarto reforço para a temporada. Novidades para a estreia no Paulistão. Casares perde apoio e ameaça processar torcedores. Flamengo insiste em Marcos Antônio e barra Alan. Meia do Boca Juniors aprovado por Hernan Crespo, Zenon entra na mira do São Paulo. Tudo isso e muito mais te conto a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada. Deixe o like que ajuda demais o crescimento do canal e se inscreva aqui, se você não for um inscrito. Desde já deixo aqui o meu Fora Casares. Mas não só Fora Casares, mas também fora Rui Costa, fora Muricy, porque a negociação que eles fizeram para o Moreira ficar no Porto até o final da temporada europeia é um acordo esdrúxulo, é um acordo digno de demissão que vocês estão fazendo com o São Paulo. Você, Muricy, você, Rui Costa, você, Júlio Casares, já fazendo há muito tempo. É nocivo. Eu vou trazer mais informações, mas você já deve ter visto, o São Paulo diminuiu o valor do passe fixado do Moreira. Vaza, vocês três, vaza do São Paulo. Pelo amor de Deus, cara, não dá mais vocês aqui. Não tem como, tem que fazer a limpa geral, cara. Vou falar mais sobre esse assunto. O São Paulo fez treino aberto recentemente. Hernan Crespo fez questão de cumprimentar todos os jornalistas presentes no CT da Barra Funda para acompanhar o treinamento. O técnico argentino deu feliz ano novo para geral lá, né? O time vai se preparando para a estreia no Paulistão. Domingo, às 8h30 da noite, o São Paulo encara o Mirassol fora de casa. Para esse jogo, Crespo deve contar com Calleri e Lucas Moura, né? Ambos ali muito bem na pré-temporada. Há relatos, inclusive, que o Calleri está voando na pré-temporada. É isso mesmo, rapaziada. Lucas Moura vem treinando normalmente, sem nenhuma restrição. Em contrapartida, Enzo Dias deve ser desfalque aí nessa primeira rodada. O lateral esquerdo, passou por uma cirurgia na hérnia inguinal, tá? Ele fez cirurgia em novembro, tá se recuperando. O Wendel deve ser o titular na posição na lateral esquerda, enquanto Nicolas, que foi retirado da copinha, deve compor o banco de reservas. Apenas 3 jogadores do elenco não treinaram ali todos os companheiros, que é o André Silva e o Francisco, se recuperando de lesões no joelho, e o volante Luan, que fez cirurgia aí no músculo adutor da coxa direita. O trio começa a temporada como ausência por enquanto. O provável time do São Paulo para a estreia contra o Mirassol, segundo o GE, é o seguinte: Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric ou Moreira, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendel, Ferreirinha ou Wellington Rato e Luciano no ataque. Rodriguinho está sendo vendido, mas treinou com o elenco, tá? Sobre o Danielzinho, rapidinho, ele teve o seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e assim ele está totalmente apto para estrear com a camisa do tricolor. Tá? A tendência é que ele seja mesmo titular no meio de campo, o Pablo Maia sendo o volante mais de contenção, mais de marcação, né? Enquanto Danielzinho e o Marcos Antônio ficam responsáveis pela criação, pela articulação no meio campo. Danielzinho chegou ao São Paulo a custo zero, após não renovar o contrato com o Mirassol, que até tentou renovar com ele depois que viu que o São Paulo estava negociando, mas ele acabou ficando livre no mercado e não quis assinar com um clube do interior. Na temporada passada, o meia de 31 anos de idade fez 50 jogos, tá? O contrato de Danielzinho com o São Paulo foi assinado por 2 anos, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada, a depender de metas alcançadas. Para você, Danielzinho já merece começar o ano como titular? Comente aqui abaixo. E o Júlio Casares, como eu falei para vocês, foi aconselhado a não renunciar ao cargo da presidência. Apesar disso, ele vem perdendo muito apoio internamente no clube. 4 grupos políticos anunciaram oficialmente a saída da tal coalizão. Ou seja, agora o Júlio Casares tem o apoio apenas de 2 grupos. Eram 6 a coalizão. 4 grupos saíram, romperam. Somados os grupos, aí os 4 grupos, são 125 conselheiros que romperam com o blogueirinho. Um dos grupos que largaram a mão do Júlio Casares é o de Carlos Belmonte, que se tava lá falando para Deus e o mundo que, não, eu tô fechado com o Casares, vou apoiar.
Você é um baita de um traíra ou boca de farofa. Ninguém nunca confia em você não, rapaz. Somente o grupo de Dedé e do Outen Aires é que ainda apoiam o Júlio Casares. Semana que vem, dia 14, tem votação do impeachment do Casares, rapaziada. Para ele ser empichado, é necessário 2/3 dos votos aí, no Conselho Deliberativo, o que equivale a 177 votos dos 255 possíveis. A torcida São Paulina já está organizando protesto do lado de fora do estádio do Morumbi. Conselheiros. Alguns conselheiros estão pedindo para que a votação deixe de ser obrigatoriamente presencial e seja feita online, né, rapaziada? Quem pede isso são conselheiros que são a favor do impeachment de Casares, porque eles alegam que o voto presencial pode ter muitas ausências, né? Com o voto online, eles evitariam esse esvaziamento durante a votação. Voltando à situação do Casares, ele está estudando processar geral. Então fiquem de olho aí, porque ele vai processar geral. O blogueirinho reuniu 300, na verdade 30, quem dera fosse 30, né? Ele reuniu 300 prints, tá? Considerados graves. Ele enviou lá para os seus advogados. Então as pessoas que o ofenderam, eles deram ali. Devem ser processados. E agora? Qual será a ofensa? Chamá-lo de blogueirinho é ofensa? Aí é que tá. Se for isso, então, nossa, o processo vai cantar na minha casa já já. O hoje presidente garante que provará a sua inocência. Por isso, ele não vai pedir a renúncia, só que vem perdendo apoio político. Então, a questão do seu impeachment tem chance? É difícil? É. Mas está começando a se desenhar um outro cenário, tá? Muito por conta da pressão da torcida, viu? E o São Paulo encaminhou nas últimas horas a venda de Rodriguinho, o meia que estava na mira do Botafogo e também do Bayer Leverkusen. Além do PSG, há muito tempo atrás, vai assinar com o Bragantino. A negociação já foi finalizada, só resta mesmo as assinaturas e o anúncio oficial. Rodriguinho tem contrato com o São Paulo atualmente até o final deste ano. Contudo, as negociações por sua renovação contratual acabaram congeladas. Temendo perder o jogador de graça, ali o tricolor acertou e aceitou a saída, né? A venda de Rodriguinho foi fechada por 3 milhões de euros, o que dá mais ou menos 18.800.000 reais na cotação atual. O jovem vai assinar com o time de Bragança, da terra da linguiça, por 5 anos. Ó, contrato bom, hein, rapaziada? Cê é louco. O São Paulo, hoje, detém 90% dos direitos econômicos do atleta, então vai embolsar dos 18 milhões ali e 800 mil reais vai embolsar 90% desse valor. A diretoria considerou a oferta do Massa Bruta como uma oferta irrecusável. Você, gostou da venda do Rodriguinho? Acha os valores ali condizentes com o futebol do jogador? Comente aqui abaixo. Lembrando que o São Paulo cogitou vender o Rodriguinho por 25 milhões de euros. Tá vendendo por 3. Isso é gestão Casares, que agora diminuiu o valor do passe do Moreira para 1,5 milhão de euros. Isso é gestão Casares, isso é Rui Costa, isso é Muricy Ramalho. Vocês estão afundando o São Paulo cada vez mais, cara. E a gente pensa que tem um final no fundo do poço, mas esse fundo do poço parece que nunca chega no final. Nunca chega. Parece que tem cada vez mais para cavar, para cavucar, e os caras estão conseguindo enfiar o São Paulo cada vez mais lá embaixo. E você, Muricy Ramalho? Uma total decepção. Uma total decepção. O Rui Costa, um incompetente completo. E o Casares? Vou segurar aqui, tá? O São Paulo tinha avançado pela contratação de Alan do Flamengo. O Flamengo voltou a manifestar o desejo, o interesse na contratação de Marcos Antônio. Bom, a primeira investida do clube carioca no meio-campista tricolor já foi recusada, tá? Não houve proposta oficial. O que houve foi tudo questão informal, né? Interesses, manifestações, etc, né? Sinalizações, né? Que dizem. O São Paulo deixou bem claro que não deseja negociar Marcos Antônio. O meio-campista é considerado uma peça-chave importante para o projeto de 2026 na temporada. O Flamengo segue avaliando possibilidades de negócio. Inicialmente, eles querem comprar o Marcos Antônio em definitivo. O rubro-negro, inclusive, avalia se fará uma proposta oficial nos próximos dias. De acordo com informações, o Flamengo quer uma troca, Alan por Marcos Antônio. Mas o São Paulo voltou a deixar muito claro que não vai negociar o seu jogador, nem mesmo se isso for ali para trazer o Alan.
Segundo informações, a recusa do São Paulo em liberar o Marcos Antônio para o Flamengo fez com que o Flamengo congelasse as negociações pela liberação de Alan, que estava praticamente fechado com o São Paulo. O São Paulo vai comprar o Marcos Antônio em definitivo no meio do ano, né? O tricolor vai pagar 4.200.000 euros por 100% dos direitos econômicos do atleta. A Lazio terá direito a 20% numa futura venda. Vamos ver, né, rapaziada? O São Paulo vê o seu jogador, né, se valorizando muito e por conta disso não vai negociá-lo ali por qualquer coisa, nem mesmo por Alan, né, que é um jogador considerado hoje muito abaixo do Marcos Antônio. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O mercado da bola é tudo muito dinâmico, muita coisa acontece em muito pouco tempo. Então, o que eu tô falando hoje, amanhã já vai estar velho. Então, vai se preparando aí, porque vamos trazer muita informação sobre o Alan ainda, tá? E como eu acabei de falar, ficou velho mesmo, rapaziada. Segundo informações, o Flamengo já tem o ok de Marcos Antônio. Marcos Antônio deu sinal verde para negociar com o Flamengo. Veja só, e tem mais um atleta que o Flamengo está tentando no futebol brasileiro e também já tem o ok do jogador. Trata-se de Marcos Antônio, jogador destaque do São Paulo. Outro nome forte. Outro. Foi o principal jogador do São Paulo na temporada, embora o São Paulo tenha... O Flamengo já quis, né? O Flamengo já quis, exatamente. Com a antiga gestão, exatamente. Aí o São Paulo, na ocasião, aceitou. E agora o Flamengo tá atrás desse jogador. Também já tem o ok do jogador, já fez a proposta ao São Paulo, mas o São Paulo quer o Alan por empréstimo. Aí o que acontece? O Flamengo quer comprar o Marcos Antônio. Só que o São Paulo tá num problema político muito grave, porque no próximo dia 14 vai ser votado o impeachment do presidente atual do São Paulo. Então, até lá, o São Paulo não quer tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira negativa e atrapalhar nesse processo de impeachment. Mas o Flamengo quer o Marcos Antônio. Falou, ó, São Paulo, beleza, vocês querem o Alan por empréstimo? Nós queremos comprar o Marcos Antônio. E aí, como é que vai ser? O São Paulo está se defendendo falando, não vamos fazer. Mas o Flamengo já tem o ok do jogador, que já se reuniu com seus empresários. Os empresários já se reuniu com a diretoria de São Paulo falando, olha só, o jogador topa ir para o Flamengo. E aí, como é que a gente vai fazer? Só que o São Paulo vai se defender, pelo menos até o dia 14. E o São Paulo está acertando a contratação de Matheus Doria. O zagueiro retornará ao clube do Morumbi após 10 anos. Em sua primeira passagem, ele foi titular, né, jogando 18 partidas, 2 gols marcados, estava emprestado ali, né, pelo Olympique de Marseille. Foi muito bem, foi uma passagem muito boa, né? O Doria está rescindindo o seu contrato com o Atlas do México. Essa rescisão é considerada muito fácil, né? Porque já há um acordo bem alinhado pela rescisão de contrato, já que o clube mexicano deve salário para o jogador. E eu falei aqui para vocês, rapaziada, aqui, ele tinha sido oferecido ao São Paulo, né? A gente noticiou aqui, a gente adiantou a informação que o Doria tinha sido oferecido ao São Paulo há 3 semanas, quase 4 semanas já, né? Com dificuldades em outras negociações, como com o Gaston Ávila, com o James, que agora está no Fluminense, o Doria foi a solução que sobrou, né? Doria está no Rio de Janeiro, deve viajar nos próximos dias para São Paulo, vai realizar os exames médicos e assim que as minutas de contrato estiverem concluídas, ele assina o contrato com o clube do Morumbi. A informação do acerto foi confirmada, então para quem critica as fontes, toma essa aí, ó. Toma essa esfregada aí, ó. Internacional, Fluminense, Corinthians e Santos conversaram pela contratação de Doria. Até mesmo o Remo, a pedido de Juan Carlos Osório, que, se eu não me engano, treinou o Doria aqui no São Paulo, tentou o jogador, mas o zagueiro deu total prioridade ao São Paulo, para fechar com o São Paulo. A chegada de Doria, rapaziada, contou também com a ajuda de Muricy Ramalho. Assim, o São Paulo encaminhou seu quarto reforço para 2026. Você acha uma boa a Doria no São Paulo? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo. O São Paulo trata com cautela ali, para dar como certa a negociação, porque ainda depende da liberação do Atlas do México, né? Que ainda não aconteceu. Mas como eu disse, é algo que deve acontecer nos próximos dias. Tá muito bem encaminhado, tá? Com a chegada do Doria, provavelmente o São Paulo vai se livrar de algum zagueiro do atual elenco. Hoje o São Paulo tem o Arboleda, Alan Franco, o Ferrarese, tem o Sabino e o Rafael Tolói. Rafael Tolói,
O São Paulo está tentando incluir ali na liberação imediata de Lucas Ramon, mas ainda não tem um desfecho em relação a isso, tá, rapaziada? Mas o Crespo vai ganhar o seu zagueiro canhoto que tanto quer. Agora o São Paulo vai contar com o Sabino e com o Dória como zagueiros canhotos, tá? Bom, o São Paulo está no mercado ainda em busca de um meia armador, um camisa 10, um substituto para o Oscar. Alguns nomes já foram especulados, mas nada de concreto até o momento. Eis que surge uma informação bombástica, viu? Segundo informações, o São Paulo demonstrou interesse na contratação de Kevin Zenon. O meia pertence ao Boca Juniors e é considerado uma das grandes joias do futebol argentino. Zenon atua como meia atacante, meia armador e também joga pelos lados do campo. É canhoto. O jovem de 24 anos apenas agrada e já tem a aprovação de Hernan Crespo, que gosta muito do atleta por conta de sua versatilidade. Kevin Zenon chegou a ter passagem pela seleção de base argentina. Na temporada passada, ele fez 33 jogos pelo Boca, marcando 4 gols. É um jogador forte fisicamente, Tem 1,77 m de altura, é um jogador de chegada muito forte dentro da área, briga muito no meio de campo. O staff do atleta vê com bons olhos uma vinda para o futebol brasileiro. Contudo, clubes do exterior também demonstraram interesse na contratação de Kevin Zenon. O Alavés, da Espanha, e outros 2 clubes espanhóis e um clube italiano também demonstraram interesse no jogador, tá? A negociação é considerada difícil, mas o interesse existe, não é considerado impossível, tá? Você aceitaria Kevin Zenon no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Provavelmente eu vou trazer um vídeo no canal secundário, mostrando os melhores lances do Zenon para a gente analisar juntos, tá? Vale ressaltar que o Hernan Crespo já aprovou o meia. Ainda não há uma negociação em andamento pelo jogador, mas é um pedido do treinador, do Crespo. O Boca deve pedir alto para liberar o atleta, até porque sabe que é uma jovem promessa. Apesar de ter perdido espaço, de estar em baixa lá no clube argentino, eles sabem do potencial do Zenon, por isso, e também do interesse de clubes europeus, O que é uma concorrência muito grande para o São Paulo. Hoje não há negociação. O interesse, ele existe. O São Paulo sondou já a situação de Zenon. Não fez proposta, não abriu negociação. Eu acho difícil de abrir negociação, tá, rapaziada? Mas vamos aguardar a mercado da bola, tudo pode acontecer. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo e é nóis. Fui!